Sejam todos muito bem-vindos ao canal Deus e Ciência. Nós vamos transmitir a aula de hidrodinâmica básica, a quarta aula de hidrodinâmica básica 2. Sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrá-los de se inscreverem, ajudem o canal, Como é que você pode ajudar o canal? Se inscrevendo, dando like, fazendo comentários, apertar o sininho de notificação, tá? E se você quiser, se você puder, você pode colaborar com no canto inferior esquerdo tem o QR Code do Pix. Você pode colaborar com R$2, R$3, quanto você puder, tá bom? Bom, começando a nossa aula, e o pessoal que chegou agora está atrasado, já passou 10 minutos. Oi? Não, já tinha passado já. Pessoal, na aula passada, o que nós fizemos, Nós pegamos as equações da teoria da camada limite, e aplicamos para escoamento laminar numa placa plana, com ângulo de incidência nulo, E assumimos a existência de uma solução autossimilar, que foi bem sucedida, Chegamos à equação de Blasius e mostrei numericamente como resolver a equação de Blasius. A equação de Blasius é uma equação diferencial ordinária de terceira ordem, Você tem que fazer um tratamento especial e resolver utilizando, por exemplo, o Euler explícito, sugerido pela Maria, e também usando o Newton-Raphson, para fazer o processo iterativo. Tinha acabado de falar com você. Falei bem. Infelizmente, a gente não consegue a mesma coisa para a camada limite turbulenta, tá? A gente não consegue a mesma coisa. Escoamento turbulento é um pouquinho mais complicado. Então, na camada limite turbulenta, a gente resolve através de análise dimensional, tá? Análise dimensional. Algumas características da turbulência. Essa plaquinha aqui mostra o escoamento da camada limite sobre uma placa plana. Inicialmente, só lembrando vocês que a camada limite é uma região próxima à superfície do corpo, onde os efeitos viscosos são importantes, tá? Então, inicialmente, a camada limite ela vai ser laminar. Você tem um pedaço aqui que ela é laminar, tá vendo? Ela é laminar, depois você tem transição. A transição não acontece no corpo, Você tem uma região de transição e depois o escoamento se torna turbulento, tá? Bem próximo à parede, tá vendo uma linhazinha vermelha aqui, uma camada vermelha? Essa camada vermelha aí a gente chama de subcamada viscosa. Por quê? Porque não há turbulência ali dentro, tá? Uma região bem fininha, próxima à superfície do corpo mesmo. Por quê? Porque as flutuações da turbulência, a parede inibe as flutuações da turbulência, então bem próximo ali, você não tem turbulência, o escoamento é laminar. Entre a linha vermelha e a linha azul, é o que a gente chama o americano chama de buffer zone, Traduzindo aqui, região de amortecimento. Ou seja, aqui em cima, o escoamento ele é turbulento, tá? Acima da linha azul, o escoamento é turbulento, tá? Então, se você vem de um ponto acima da linha azul e você se dirige em direção à parede, quando você atravessa a camada azul, até chegar à linha vermelha, você tem um amortecimento das flutuações, tá? Então, acima da linha azul, essa linha azulzinha aqui, tá vendo? Acima da linha azul, o escoamento é turbulento. Quando você se aproxima da parede e você atravessa a linha azul, começa a haver um amortecimento da turbulência. Quando você chega à linha vermelha, as flutuações da turbulência desaparecem, tá?
você entra na subcamada viscosa, é um escoamento laminar. Por isso que tem entre a linha vermelha e a linha azul, é o que o americano chama de buffer zone ou zona de amortecimento. Tá? Se você pegar um anemômetro de fio quente, né, e colocar num determinado ponto, aqui por exemplo, e você medir a velocidade, o anemômetro é para você medir velocidade, né? Então você pode acoplar o anemômetro de fio quente, né, ao seu computador, você tendo uma placa que transforma sinal analógico para digital, né, você consegue montar uma tabelinha. E aí quando você plotar o perfil de velocidade, quando você plotar a velocidade num determinado ponto, por exemplo, esse aqui, ó, o que você vai observar é isso aqui, ó, tá? Uma velocidade irregular no ponto, tá? E aí se você fizer a transformada de Fourier, você vai ver que você tem várias frequências, tá? Então isso é uma característica do escoamento turbulento, tá? A irregularidade. Não é que nem lá no que você tem um sinalzinho senoidal, lá na esteira do cilindro, né? Que é laminar, no caso laminar, pelo menos. Quando você tem o escoamento, a esteira turbilionar atrás do cilindro, e o número de reinos é menor do que 200, toda a esteira é laminar. Se você colocar um anemômetro de fio quente ali na esteira, você vai ter um comportamento harmônico, né, provavelmente da velocidade, e aí quando você faz a transformada de Fourier, você só tem uma frequência, que é a frequência de emissão de vórtice. Tá? Aqui no caso turbulento, dentro da camada limite, né, o que você vai medir é essa velocidade, essa flutuação da velocidade, tá? Comportamento irregular. E se você fizer a transformada de Fourier, você vai ter várias frequências. Então, características da frequência, a característica da turbulência é que você tem múltiplas escalas de tempo, tá? Múltiplas escalas de comprimento, múltiplas frequências, tá? Muito bem. Então, característica da turbulência, irregularidade, tá? A turbulência, ela é tridimensional, não existe turbulência bidimensional. Ah, mas professor, a gente está resolvendo lá bidimensional turbulência, mas aí você está usando o modelo de turbulência, tá? Você não está resolvendo Navier-Stokes, você está resolvendo as equações por mediada de Reynolds, né? Que é feita a média temporal nas equações, então você deve ter visto isso em hidrobásica 1, se não me engano, tá? Que aí é diferente. No caso, na realidade, ou no caso de você, por exemplo, fazer uma simulação das equações da Navier-Stokes para calcular a turbulência é tridimensional, tem que ser tridimensional, tá? Você não vai conseguir capturar a turbulência com Navier-Stokes no escoamento bidimensional. Então, características: alto número de Reynolds, turbulência, vorticidade, tá? Vorticidade, irregularidade, é isso que vocês estão vendo aí, tá? E tridimensionalidade, tá? Você tem que ter essas coisas aí para você dizer que o escoamento é turbulento, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a gente começa a fazer um estudo de análise dimensional para tentar determinar, resolver o escoamento turbulento dentro de uma camada limite. Vamos lá. Provavelmente, né, o Prandtl, né, ele observou o seguinte: olha, esse Prandtl ele era muito bom, né? Ele disse o seguinte: olha, a camada limite turbulenta de uma placa plana, ela tem duas camadas, tem a camada interna e tem a camada externa, tá? E aí, em 1930, né, eu não sonhava em nascer, nem muito menos vocês, né? Ele disse o seguinte: que o perfil de velocidade na camada interna não é função da espessura da camada limite, e é a função apenas da... Eu vou mostrar aqui. Então, a velocidade da camada limite turbulenta na região interna, na camada interna, vai ser função da viscosidade, da tensão cisalante na parede, da massa específica e da distância à parede, tá? E ele chamou isso de lei da parede, tá legal?
E aí, análise dimensional, né, de tio PT, né, tio PT, tá? Hidrobásica 1, através da análise dimensional a gente consegue reduzir o número de variáveis, né? A gente trabalha com variáveis adimensionais. E aí, fazendo isso, você chega a essa equação aqui, ó, que a velocidade U+, ou U+, que nada mais é do que a velocidade do escoamento adimensionalizada por U asterisco, onde U asterisco é chamada de velocidade de atrito, que nada mais é do que a raiz quadrada da tensão cisalante na parede dividida pela massa específica. Professor, existe uma velocidade de atrito? Não, ela não existe. É simplesmente porque isso aí tem dimensão de velocidade, tá? Por isso que a gente chama de velocidade de atrito, porque a raiz quadrada de tal P sobre ρ tem dimensão de velocidade. Aí o pessoal chamou isso de velocidade de atrito. Então, o U+ é igual à velocidade de escoamento adimensionalizada por U asterisco, e isso vai ser função apenas de uma variável, que é y U asterisco sobre μ, que eu vou chamar de U+, y+, desculpa. Ou seja, U+ é igual a uma função de y+, tá legal? Onde y+ é y U asterisco sobre μ, né? Ou seja, veja que tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, agora nós só temos 2, né? Através de análise dimensional. Lembra disso? Lembra disso? Né? Ok. Bom, isso aqui foi em 1930. Em 1933, Karman, que era aluno do Prandtl, ele chegou ao seguinte, que na camada externa, né, a diferença da velocidade do escoamento fora da camada limite menos a velocidade do escoamento dentro da camada externa da camada limite não é função da viscosidade molecular, né? Vai ser função da espessura da camada limite, da tensão cisalhante na parede, da massa específica e da distância à parede. E isso ele chamou de lei da diferença de velocidade, tá? É o que vale na camada externa da camada limite, tá? E através de análise dimensional, né, ele conseguiu reduzir o número de variáveis, né? Agora você vai ter que U maiúsculo menos U dividido por U asterisco vai ser uma função de Y sobre delta, tá? Beleza? Ok. Millikan, em 1937, aí você vê, 1930, Prandtl, né? Ele descreveu lá a camada interna. Em 1933, o Karman descreveu a camada externa. Em 1937, o Millikan, ele disse o seguinte, que o perfil de velocidade na região de superposição. O que é a região de superposição? Ele diz o seguinte, olha, a lei da parede e a lei da diferença de velocidade, elas têm que se encontrar em algum lugar, né? Um é na camada externa e outro na camada interna. Em algum lugar eles têm que se encontrar de forma suave, entendeu? E essa região onde ocorre esse encontro, né, é chamada de região de superposição. Então, o Millikan, ele diz o seguinte, o que ele falou aqui? Isso só pode acontecer, esse encontro suave entre a lei da parede e a lei da diferença de velocidade, esse encontro vai ser suave somente se o perfil de velocidade for logarítmico. Tá? E isso dá para demonstrar, pessoal, dá para demonstrar, tá? Eu já fiz essa demonstração, né? E isso aí você vê em livros mais avançados, né, de escoamentos turbulentos. Mas aqui acho que não vale a pena a gente se aprofundar nisso aí, tá? E aí ele chegou a isso aqui, ó, esse resultado aqui, ó. O perfil de velocidade na região de superposição é um perfil de velocidade logarítmico, tá?
que para paredes lisas, a constante K que aparece aqui, ó, ela vale 0,41 e a constante B que aparece aqui vale 5, tá? Beleza? Ok, continuando. Agora, na subcamada viscosa, observou-se que o perfil de velocidade é linear dentro da subcamada viscosa, né? Isso é experimentalmente, né? Tá? Experimentalmente, o cara percebeu lá que dentro da subcamada, naquela camada fininha, aquela camada vermelhinha que eu mostrei para vocês, né? Onde você não tem flutuação, a gente chama de subcamada viscosa, o perfil de velocidade linear, e ele se estende até y mais ou y plus igual a 5. Ou seja, y plus entre 0 e 5 é justamente a espessura da subcamada viscosa e o perfil será linear. Tá? E de 5 a 30, o perfil sai de linear e vai para logarítmico. Quer dizer, o perfil de velocidade ele se adapta, né? Sai de linear e vai para logarítmico entre 5, y plus igual a 5 e y plus igual a 30. Tá? Então, dentro da subcamada viscosa, nós temos que o U plus, né? O U mais, vai ser igual a Y plus. Tá? Dentro da subcamada viscosa. Então, veja bem, a subcamada viscosa ela é em torno de 2% da camada limite total. Tá? 2%. E, portanto, a gente, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa lei logarítmica valente somente na região de superposição, a gente vai extrapolar, vai dizer que vai até a parede e até a fronteira da camada limite. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um perfil de velocidade típico do escoamento turbulento sobre uma placa plana. Tá? Então aqui você tem um perfil de velocidade. Tá? Aqui você tem o escoamento turbulento e tem o perfil de velocidade. Eu vou colocar ele aqui. Ó. Aqui você tem o eixo Y. O problema é que aqui o eixo Y está para cá. Ó. Eixo Y está para cá e o eixo da velocidade está para cá. Tá legal? O eixo da velocidade. Eu vou colocar o eixo Y aqui e a velocidade e o plus no eixo vertical. Então, no eixo horizontal, nós temos o y plus, tá? E no eixo vertical, nós temos o u plus. Veja que essa linha cheia aqui é o perfil de velocidade, que aqui era bem bonitinho, né? Saía do zero e ia para o infinito, né? Aqui ele toma esse jeitão aqui, sabe por quê? Porque o y eu plotei em escala logarítmica, tá? Plotei em escala logarítmica. Bom, aqui nós podemos identificar todas as zonas ou as regiões dentro da camada limite. Daqui até aqui é a camada interna, tá? Ou região interna, tá aqui, ó. Região interna. Daqui até aqui. Daqui até aqui é a região externa, tá legal? Então veja que existe uma superposição, né? Por sua vez, a camada interna, a região interna, ela se subdivide em subcamada viscosa, que vai daqui até aqui, a zona de amortecimento, que vai daqui até aqui, e a zona logarítmica, que vai daqui até aqui. Então a subcamada, a região interna, ela se subdivide em três subcamadas. A subcamada viscosa, próxima à parede, a zona de amortecimento e depois a zona logarítmica. Tá? Por outro lado, a região externa, que vai daqui para cá, ela se subdivide em duas zonas. Tá? A zona logarítmica e a zona de esteira. Zona de esteira. Tá legal?
Zona de esteira. Então veja que aqui na zona de esteira, essa linha tracejada aqui representa um perfil logarítmico, tá? Veja que o perfil logarítmico, quando plotado numa escala logarítmica, é uma reta, tá? Então por isso que aqui, ó, na região de superposição, você tem uma reta, tá? Estendendo essa reta até a próxima parede, até a fronteira externa da camada limite, você tem ela aqui, ó, tracejada, né? Tracejada aqui, tracejada aqui. Aqui dentro da zona de esteira existe uma diferençazinha entre o perfil de velocidade e o perfil logarítmico, tá? Mas essa diferença, ela só é grande quando você tem fortes gradientes de pressão, tá? Para pequenos gradientes de pressão, o perfil de velocidade ele coincide com o perfil, ele chega bem próximo do perfil de velocidade logarítmico, tá? E levando em consideração que a subcamada viscosa é em torno de 2% da espessura da camada limite, cara, a gente pode expressar a subcamada viscosa e considera que o perfil logarítmico ele vai da parede até a fronteira externa da camada limite, considerando gradientes de pressão pequenos, tá? Onde o perfil de velocidade na zona de esteira fica bem próximo do perfil logarítmico, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que eu queria falar mais. Eu queria falar mais alguma coisa, tudo bem. Bom, então, como eu falei para vocês, não dá para deduzir uma equação de Blasius para o escoamento turbulento, né? Então, Karman, em 1921, né, nós já falamos sobre isso algumas aulas atrás, ele deduziu aqui a relação integral que recebeu o nome dele, von Karman, né, relação integral de von Karman, onde θ é a espessura de quantidade de movimento, tá? Adimensionalizando a relação integral de von Karman, ou seja, dividindo isso aqui por meio de ρ U ao quadrado, dividindo esse lado aqui também por meio de ρ U ao quadrado, isso aqui nada mais é do que o coeficiente de atrito pelicular, é o CF, tá? Aqui você vai cortar o ρ com ρ, aqui você vai cortar o ao quadrado com o ao quadrado, vai ficar o 2 lá em cima. Então vai ficar 2 vezes dθ dx. Então, essa aqui é a relação integral de von Karman, adimensionalizada por meio de ρ U ao quadrado, tá? Então, como eu falei para vocês, a subcamada viscosa é em torno de 2% da camada limite. Pronto. Esquece. E para gradientes de pressão pequenos, né, o perfil de velocidade real chega muito próximo ao perfil de velocidade logarítmico, tá? Então o que a gente vai fazer? O que o Prandtl fez, não fui eu, né? Ele simplesmente considerou que todo o perfil de velocidade é logarítmico dentro da camada limite turbulenta. Tá legal? E é dado por isso aqui. Isso aí foi Prandtl, não fui eu não, hein? Se você não gostou, reclama com ele. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação do perfil de velocidade e vou avaliar na fronteira externa da camada limite, ou seja, y igual a delta e u igual a U maiúsculo, tá? Lá na fronteira da camada limite, tá enxergando? Você tem aqui a placa, tem aqui a camada limite, vou pegar um pontinho aqui, ó, onde y é igual a delta e u é igual a U maiúsculo, tá? Beleza? Obviamente considerando que o perfil logarítmico vale até lá, tá? E aí o que nós vamos obter? Nós vamos obter que U maiúsculo dividido por U asterisco vai ser igual a 1 sobre K, logaritmo neperiano de delta, no lugar do y, U asterisco sobre ni, mais b, tá? Então peguei o perfil de velocidade logarítmico, tá? E avaliei na fronteira externa da camada limite e obtive essa última equação aí.
Bom, lembrando que a velocidade de atrito é a raiz quadrada de tal P sobre ρ, e lembrando da definição do coeficiente de atrito pelicular, eu vou resolver essa primeira equação para tal P e vou substituir aqui. E aí eu vou obter que o coeficiente de atrito pelicular é igual a ρ, o asterisco ao quadrado. Daqui você tira aqui. O tal P é igual a ρ, o asterisco ao quadrado. É só levar ao quadrado. Bom? Então, o coeficiente de atrito pelicular vai ser igual a ρ, o asterisco ao quadrado, dividido por meio de ρ, o ao quadrado. E aí, acho que você pode fazer o seguinte: você pode passar o 2 dividindo aqui, ó. Você passar o 2 dividindo CF, tá? E invertendo, você vai obter isso aqui, ó. Que U sobre o asterisco é a raiz quadrada de 2 sobre CF, tá? E aí também, invertendo novamente e multiplicando por delta sobre U, tá? Se você inverter isso aí, invertendo isso aqui vai ficar, vou escrever aqui, ó, U asterisco sobre U igual a CF dividido por 2 elevado a meio. Aí multiplicando por delta, não, U sobre delta, né? Ou delta sobre U? Não, acho que tem que multiplicar por... tem que multiplicar por U delta sobre N. Tem que multiplicar por U delta sobre N, tá? Fazendo isso, você vai ficar aqui, ó, delta O asterisco sobre N, e aqui você vai ficar com o delta sobre N, que é o Reynolds delta. Enxergou? Enxergaram isso aí? Tá? Por que eu fiz isso? Pura conveniência, tá? Ou seja, eu obtive essas duas equações aqui, ó. Obtive U sobre o asterisco igual a raiz quadrada de 2 sobre CF, e também obtive que delta U asterisco sobre N vai ser igual a Reynolds delta, que é isso aqui. Isso aqui é o Reynolds delta, tá? Que é o número de Reynolds que tem como escala de comprimento a espessura da camada limite, né, o Reynolds delta, vezes CF sobre 2 elevado a N. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar essas duas equações e vou substituir aqui, ó, que é o perfil de velocidade logarítmico avaliado na fronteira externa da camada limite. Eu vou eliminar aqui o U sobre o asterisco e vou eliminar o delta U asterisco sobre N, e vou chegar a essa equação, ó. Cuja única incógnita é o coeficiente de atrito pelicular, tá? É o coeficiente de atrito pelicular, tá vendo? É o CF. CF é função de Reynolds delta. Se você conhece o Reynolds delta, você resolve isso aí. Como é que você pode resolver isso aí? Uma equação desse tipo aí, não é uma equação transcendental, tá? Você não consegue resolver analiticamente, não. É uma equação transcendental. Então você tem que resolver numericamente, tipo utilizando o Newton-Raphson. Utilizando o Newton-Raphson, tá? O Prandtl fez isso. O Prandtl fez isso. Bom, eu não sei o que ele utilizou, mas ele resolveu. Ele resolveu, qualquer que seja o resultado, deixa eu ver. Se você plotar o CF e aqui o Reynolds delta, ele deve ter obtido alguma coisa do tipo assim, ó. Ele plotou os pontos, tá legal? Deve ter alguma coisa desse tipo, tá? E aí ele fez um ajuste e
chegou a esse resultado aqui, tá? Você mesmo pode fazer isso. Você mesmo pode fazer isso, né? Resolvendo numericamente aquela equação de cima, plota, e o tecplot faz isso para você, se você quiser, tá? O tecplot faz, tá? Ele ajusta, né? E você vai chegar a essa relação aí, tá? Sugerida por Prandtl, não foi o professor Juan, não. Não culpe o mensageiro, culpe Prandtl. Isso apenas o mensageiro, tá legal? Ou seja, temos uma expressão para o CF, dado por 0,02 Reynolds delta elevado a menos 1/6, tá? Voltando lá para a relação integral de von Karman adimensionalizada, que era simplesmente CF igual a 2 dθ dx. Lembra disso? Tá? Ou seja, o CF nós já temos. Tá? Conseguimos uma expressão do CF. Agora precisamos obter o θ. Tá? Só que para obter o θ, você precisa de um perfil de velocidade. Temos que arrumar um perfil de velocidade aí. Tá? Essa figura aqui, ó, você tem um perfil de velocidade, né? Aqui você tem U sobre U maiúsculo e aqui você tem Y sobre delta, tá? Beleza. Então você tem aqui, ó, a linha cheia é o perfil de velocidade da camada limite obtido pela solução da equação de Prandtl, tá? A linha cheia azul, tá vendo a linha cheia azul? E a linha tracejada foi obtida com o perfil parabólico, tá? Com perfil parabólico, lembra disso? A linha tracejada aqui foi obtida com perfil parabólico, tá? Camada limite laminar, e a linha azul obtido pela solução de Blasio. Então veja que o perfil parabólico chega bem próximo da solução de Blasio. E aqui você tem resultados experimentais para a camada limite turbulenta. Olha o perfil de velocidade, uma camada limite turbulenta. Está vendo aqui, ó? Aqui você tem para Reynolds 10/7, Reynolds 10/6 e Reynolds 10/5. Varia pouco, né? Varia pouco o número de Reynolds, hein? Varia pouquinho, tá? E aí, o Prandtl, tá ele aqui, ó, escondido aqui, ó. O Prandtl sugeriu um perfil de velocidade, lei de potência 1/7. Lei de potência 1/7, ou seja, U sobre U maiúsculo, o perfil da camada limite turbulenta, igual a Y sobre delta elevado a 1/7, que é essa linha tracejadazinha aqui, tá vendo? Essa linha tracejadazinha, tá? Então eu diria que esse perfil de velocidade ele é perfeito para número de Reynolds entre 10/5 e 10/6, tá? Que está entre os dois ali, tá bom? Entre 10/5 e 10/6 é perfeito. E dá para aceitar para Reynolds 10/7, tá? Então temos o perfil de velocidade, tá? Temos o perfil de velocidade sugerido por Prandtl. Agora a gente pode calcular a espessura de quantidade de movimento. Se você fixar a sua atenção, por exemplo, y sobre delta igual a 0,2, tá vendo? O que você percebe aqui? O que você percebe aqui? Comparando a camada limite laminar com a turbulenta. A velocidade, em y sobre delta igual a 0,2, a velocidade do perfil turbulento é maior do que o perfil laminar. Tá? O perfil turbulento vai ficar mais ou menos por aqui, ó. E o laminar vai estar aqui embaixo. Ou seja, é por isso que a gente diz que o perfil de velocidade turbulento ele é mais energizado, próximo à parede. Tem mais energia cinética. Tá vendo? Ele é mais achatado. Ele cai muito próximo à parede, ele cai a zero. Percebeu? Ou seja, o escoamento turbulento ele tem mais energia cinética próxima à parede do que o escoamento laminar. Entendeu? É por isso. Bom, isso a gente vai discutir na próxima aula, não vou adiantar muito. Depois a gente
Na próxima aula a gente vai falar sobre o descolamento da camada limite. Aí... Mas lembre disso aqui, tá? Isso aqui vai ser importante para a próxima aula. Ou seja, a camada limite, o perfil de velocidade da camada limite turbulenta, ela tem mais energia cinética próxima à parede do que a camada limite laminar. Guardem isso aqui, tá? Na aula que vem vocês vão ver, isso é importante. Aí pronto, temos o perfil de velocidade de lei de potência 1/7. Nós podemos calcular a espessura de quantidade de movimento, né? Só substituir, né? Substituir aqui, tá aqui, ó, tá aqui, integrar isso aí, isso vai dar 7/72 delta, tá? Agora já temos uma expressão para o CF e temos uma expressão para o θ. Então temos uma expressão para CF e temos uma para o θ. Podemos jogar as duas agora na relação integral da quantidade de movimento de von Karman, tá? E aí vamos chegar a uma equação diferencial para Reynolds delta, tá? Uma equação diferencial para Reynolds delta. Ou seja, para quem tem trauma e não consegue enxergar uma equação diferencial, você poderia dizer assim, ó, isso aqui seria um y elevado a menos 1/6 igual a 9,72 dy dx, entendeu? Enxergou a equação diferencial? Antes estava difícil, só porque era Reynolds delta e Reynolds x, né? Mas é só uma variável, tá? Então, é uma equação diferencial, tá? Equação diferencial ordinária. Você joga o dx para cá, joga o dy para cá. Oh, meu Deus do céu, não vou atender. E aí resolve, né? Então, resolvendo, temos aqui o Reynolds delta, vai ser igual a 0,16 Reynolds x elevado a 6/7. Ou seja, temos aí a espessura da camada limite. Delta vai ser igual a 0,16x dividido por Reynolds x elevado a 1/7. Tá? Conseguimos obter uma expressão para a espessura da camada limite ao longo de uma placa plana. A camada limite é essa turbulenta. Tá? Se nós temos o Reynolds delta, podemos calcular o coeficiente de atrito pelicular. Ó. Basta substituir aqui. Ó. Então temos também aqui, mera substituição, o coeficiente de atrito pelicular, né, que vai ser igual a 0,027 dividido por Reynolds x elevado a 1/7. Tá? Com o coeficiente de atrito pelicular, nós podemos calcular o coeficiente de arrasto friccional por mera integração. Né? Basta substituir isso aqui, integrar. Está aqui o coeficiente de arrasto, né? Sobre uma placa de comprimento L, né? Vai ser igual a 0,031 dividido por Reynolds L elevado a 1/7. Tá? Podemos também calcular a espessura de deslocamento, né? Jogando a lei de potência 1/7 aqui, ó, né? Já joguei, já coloquei aqui, né? Integrando o delta asterístico vai ser igual a delta sobre 8. O delta nós temos aqui, que já obtivemos, é só substituir. E você vai chegar aqui, delta asterístico vai ser igual a 0,02x dividido por Reynolds x elevado a 1/7. Tá? Então, já obtivemos a espessura da camada limite, a espessura de quantidade de movimento, a espessura de deslocamento, coeficiente de atrito pelicular, coeficiente de arrasto friccional. Não, isso aqui a gente não tinha obtido não, né? Não tínhamos obtido θ. Já tínhamos obtido essa relação aqui, ó. Agora com delta, só substituir aqui. Agora sim nós teremos a espessura de quantidade de movimento, né? Que vai ser igual a
0,16x dividido por ρ no x elevado a 1/7, tá? Bem parecido com o que foi obtido para a camada limite laminar, só que na camada limite laminar não era ρ no x elevado a 1/7, era raiz quadrada de ρ no x, tá? E provavelmente esse coeficiente aqui 0,016 era outro, tá? Para a camada limite laminar, tá? Acho que existe alguma semelhança. Com a espessura de deslocamento e com a espessura de quantidade de movimento, podemos calcular o fator de forma, né? O fator de forma é igual a 1,3, tá? 1,3. Então, para a camada limite laminar, era, se não me engano, 2,4, né? E para a camada limite turbulenta, 1,3. Então, o fator de forma está associado com o jeitão do perfil, tá? Você vê que o perfil da camada limite ele é bem próximo do parabólico e o perfil da camada limite turbulenta ele é chato, né? Ele é bem chato, né? E cai para zero muito próximo da parede, tá? Então esse fator de forma ele te dá uma informação do jeitão lá do perfil de velocidade e também, obviamente, vai ser influenciado pelo gradiente de pressão, tá? Que a gente vai ver isso na próxima aula. Na próxima aula falaremos sobre gradiente de pressão, efeito do gradiente de pressão sobre a camada limite, escoamento dentro da camada limite. Então temos aqui o coeficiente de atrito friccional para a camada limite laminar, que é essa aqui, né? E para a camada limite turbulenta, certo? Muito bem. As duas válidas para parede lisa, né? Parede lisa. Agora vamos estudar agora o efeito da rugosidade, né? Efeito da rugosidade. Então, essa figurinha aqui, aqui você tem a subcamada viscosa. Vou até colocar em vermelho mesmo, né? Que era vermelhinha, né? Aqui você tem a subcamada viscosa. Poxa vida. Eu acho que é, né? Deixa eu ver aqui. Camada tampão. Eles chamam de camada tampão. Subcamada viscosa, né? Então a subcamada viscosa é essa linhazinha aqui. Isso, perfeito. É isso mesmo. Então a subcamada viscosa é essa aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui é a subcamada viscosa. Os vários tipos de rugosidade, ó. Tá? Para vários tipos de rugosidade. Então, você tem uma rugosidade pequenininha, uma média e uma grandona. Tá legal? Tá vendo aqui? Aqui a rugosidade é menor do que a subcamada viscosa. A outra, você tem uma rugosidade aí intermediária, né? E na última você tem uma rugosidade que é bem maior do que a subcamada viscosa. Ou seja, a subcamada viscosa sucumbiu dentro da rugosidade, tá? Então o épsilon é o tamanho da rugosidade, tá? O épsilon é o tamanho da rugosidade, tá legal? O epsilon plus é o epsilon, que é a rugosidade média, adimensionalizada por o asterisco e ni, tá? Então, se esse epsilon plus for menor do que 5, a subcamada viscosa ela vai de 0 a 5. Se a rugosidade média é menor do que a subcamada viscosa, tá? Tudo se passa como se a parede fosse lisa. Na verdade, não existe parede lisa, né? Você vai ter sempre rugosidade. Mas se o epsilon plus é menor do que 5, significa que a rugosidade é menor do que a subcamada viscosa. Tá? E aí tudo se passa como se a parede fosse lisa. Ele diz que é parede hidraulicamente lisa, sem efeito da rugosidade sobre o atrito. A rugosidade é como se a parede fosse lisa. Tá?
para epsilon plus entre 5 e 70, que seria esse caso aqui, ó, que seria esse caso, cadê o cursor? Seria esse caso aqui, ó, tá? Rugosidade transicional, efeito moderado do número de Reynolds, tá? Então, no primeiro caso, que a parede é hidraulicamente lisa, o número de Reynolds afeta, tem um efeito forte, tá? No escoamento. Pelo menos para o arrasto, tá? Para o arrasto, tem um efeito forte no arrasto. Legal? Para a rugosidade transicional, ou seja, a rugosidade está mais ou menos do mesmo tamanho da subcamada viscosa, tá? Rugosidade transicional, efeito moderado do número de Reynolds, tá? Efeito moderado do número de Reynolds. Agora, se o epsilon plus é maior que 70, é esse caso aqui, ó. Ou seja, a subcamada viscosa sucumbiu dentro da rugosidade. A rugosidade destrói a subcamada viscosa, ou seja, você não tem subcamada viscosa. Escoamento totalmente rugoso, tá? A subcamada viscosa é totalmente destruída e o atrito independe do número de Reynolds, tá? O coeficiente de atrito friccional independe do número de Reynolds. Então, no primeiro depende totalmente. No segundo tem um efeito moderado e no último desaparece o efeito do número de Reynolds. Tá legal? Então, isso aqui é uma expressão, né, empírica, obtida a partir de resultados experimentais, que permite você calcular o coeficiente de atrito friccional quando a subcamada viscosa sucumbiu. Tá? Veja que o coeficiente de arrasto friccional não depende aí do número de Reynolds, desaparece o número de Reynolds, só depende da rugosidade epsilon. Tá? Então, esse diagrama aí é uma condensação do que tudo que a gente viu até agora. Aqui você tem camada limite laminar sobre uma placa plana, tá? Camada limite laminar, solução de Blasius, tá? Aqui embaixo, solução de Blasius. Aqui, ó, essa linha aqui, que vai até aqui embaixo, tá vendo? É coeficiente de arrasto friccional da camada limite turbulenta para a parede lisa, uma parede idealizada totalmente lisa, tá? Na verdade isso não existe, mas suponha que existe, ó. Tá? Foi o que nós obtivemos hoje, né? Utilizando a relação integral de von Karman, tá? Agora, digamos que você tenha um L sobre epsilon, um L sobre epsilon igual a 10 à quarta. Ou seja, o epsilon é bem pequenininho, né? Vai ser da ordem de 10 a menos 4, tá bom? Entenderam? Aí, para esse caso, olha só o comportamento, tá? O comportamento para baixo número de Reynolds, tá vendo aqui, ó? Para baixo número de Reynolds. Até aqui, ó, tudo se passa como se a parede fosse lisa. Por quê? Porque a subcamada viscosa é maior do que a rugosidade. Ou seja, à medida que você vai aumentando o número de Reynolds, o que acontece com a subcamada viscosa? Ela diminui. Sabia? A subcamada viscosa ela diminui com o aumento do número de Reynolds. Tá? Então, ó, nesse pedacinho aqui você tem um coeficiente de arrasto friccional e aqui você tem o número de Reynolds. Para número de Reynolds daqui até aqui, tudo se passa como se a parede fosse lisa. Agora, daqui para cá, veja que você tem um efeito do número de Reynolds moderado, tá?
efeito do número de reinos numerado. É aquela faixa lá de epsilon plus entre 5 e 70, tá? Rugosidade transicional, efeito moderado do número de reinos. É aqui, ó, essa faixa aqui, daqui até aqui. Daqui em diante, desse ponto em diante, a subcamada viscosa sucumbindo dentro da rugosidade e desaparece completamente o efeito do número de reinos, tá? Então, coeficiente de arrasto friccional constante. Entendeu? Beleza? Ok. Então, seguindo em frente aqui, essa figura mostra uma camada limite turbulenta, ó, smoke wire, isso aí deve ser ar, né? Smoke wire, né? Smoke wire, é um fio quente, né? Um fio aquecido, banhado com alguma coisa, que é aquecido e gera fumaça, tá? Smoke wire flow visualization of turbulent bonded layer. Reynolds 3500, deve ser, esse Reynolds aí deve ser em função do delta, tá? Deve ser o Reynolds delta, tá legal? Vezes 10 aqui. Flow is from right to left, ou seja, o escoamento é nesse sentido aqui, tá? Ou seja, para vocês é nesse sentido, né? Para vocês é nesse sentido aqui. Ou seja, o escoamento aqui, ó, é nesse sentido aqui, ó. Tá? Olha a camada limite. Turbulenta. Fora da camada limite, o escoamento é laminar. As linhas de corrente são bem comportadas. Tá? Dentro da camada limite é um carro. Tá certo? Olha aqui, ó. Uma característica da região da esteira, na fronteira externa, se lembra? A fronteira externa, ela se subdivide em região de superposição e região de esteira. Uma característica da região de esteira é a intermitência. Tá? O que significa isso? Ora o escoamento é turbulento, ora ele é laminar. Tá? Olha aqui, imagina um ponto aqui, ó, qualquer ponto aqui, tá vendo? O escoamento aí está laminar. Tá vendo? Mas essa estrutura, ela vai se deslocar, ela está se movendo para a esquerda. E aí você vai entrar numa região de turbulência. E aí logo depois sai. Está entendendo por que tem intermitência na região de esteira? Né? Perceberam? Maria hoje está completamente desinteressada. Hã? Acho que você comeu frango, né? No bandejão? Frango o quê? Frango? Pomodoro. Frango pomodoro. Não foi frango pomodoro, não? Ó, você me enganou, né? Não foi o quê? Mignon suíno. Filé mignon suíno. Ah, é bom, pô. Então, ó, é gostoso. Muito bom. Por isso, ó, vai acabar. Não. Não. Bandejão não. Mas eu já comi, obviamente, filé mignon suíno, picanha suína, alcatra suína. É muito bom. Então você deve ter comido bastante mignon suíno e aí está desanimado, aí a barriguinha é pesada. Perceberam, pessoal? Essa estrutura, o ponto ali vermelho está fixo, mas essa estrutura aí ela está se deslocando. Então, esse ponto, passado um determinado tempo, ele vai entrar na flutuação. E aí depois logo em seguida vai sair. É por isso que na região de esteira ocorre intermitência. Tá? Ora, o escoamento é turbulento. Então, fixando sua atenção naquele ponto, uma hora o escoamento vai estar turbulento, outra hora vai estar laminar, é intermitente. Tá? Perceberam aí as estruturas da turbulência?
Então, as grandes, olha aqui, as grandes escalas, olha aqui, uma grande escala aqui, ó. Tá vendo? Essas grandes escalas, elas são da ordem da espessura da camada limite. E as pequenas escalas são pequenininhas, ó. Se você analisar aqui, tem um grãozinho aqui, ó. Tem pequenas escalas aqui, tá vendo? Pequenas escalas, escala pequenininha aqui, tá vendo? Então, na turbulência, você tem escalas de comprimento da ordem da espessura da camada limite até uma escala pequenininha, que a gente chama de microescala de Kolmogorov. Abaixo dessa escala não existe flutuação. Por quê? Porque a viscosidade molecular dissipa. Porque os gradientes de velocidade associados a essas pequenas escalas é suficientemente grande para dissipar as escalas menores, que é a microescala de Kolmogorov. Então, se você for resolver numericamente, você tem que gerar sua malha computacional para capturar as grandes escalas e as pequenas escalas. Se o número de Reynolds for muito alto, essas pequenas escalas vão ser muito pequenininhas, você vai ter que refinar muito a sua malha. Por isso que é impraticável hoje em dia a gente capturar a turbulência diretamente com as equações da Navier-Stokes. Tá? A gente consegue para quê? Escoamento na esteira de um cilindro, para Reynolds 300, tá? Número de Reynolds baixinho. A microescala de Kolmogorov não é tão pequenininha, dá para você gerar uma malha suficientemente refinada para você capturar a turbulência. E aí, utilizando esquemas hermitianos de quarta ordem, reduz mais ainda a necessidade de você ter que refinar muito a sua malha. Tá? Por isso que o pessoal que trabalha com DNS, Direct Numerical Simulation, eles trabalham com esquemas hermitianos. Tá? Uma singela animação aqui para vocês observarem a camada limite de uma placa plana. Cadê o cursor? Está aqui. Pessoal que gosta de laboratório aí, ó. Isso parece um canal, né? É um canal, deve ser um canal. Com certeza. Canal de 5 anos, play, e você tem uma placa plana se deslocando, tá vendo? Está deslocando a placa plana. Aqui é a seção de ensaio. E aí ele tem um sistema de aquisição. A gente vai visualizar aqui a camada limite, tá vendo? Laminar, ele tem um fiozinho aqui de 1 milímetro, né, que é uma espécie de uma rugosidade que vai favorecer a transição da camada limite. Olha só, camada limite turbulenta, tá vendo? É como se a gente estivesse deslocando com fluido, né? O corpo está se movendo, a gente está fixo no fluido, a gente está vendo a camada limite se movendo. Número de Reynolds maior. Aumentou o número de Reynolds. Camada limite menorzinha. Está enxergando a turbulência? Aí comparando as duas, tá vendo? Por isso que se você coloca um anemômetro de fio quente ali, você vai obter um sinal irregular. Por causa desse caos aí, né? O número de Reynolds está aumentando porque está aumentando o X, entendeu? Esse é o Reynolds X. Obviamente você está aumentando, se o X está aumentando, você está aumentando o Reynolds X também. Tá? Aí a camada limite vai aumentando de tamanho.
Já tinham visto uma camada limite turbulenta? Isso aí. Tá? Então, por exemplo, se a placa está fixa e você está abrindo o escoamento, você vai ter a camada limite se deslocando. E aí, se você botar uma demora de fio quente em um determinado ponto, a velocidade que você vai medir ela vai ser irregular, por causa desse comportamento caótico aí do escoamento. Tá? Aqui você tem um jato, né? Em água turbulenta, né? Dá para você ver as grandes estruturas e as pequenas estruturas, tá? Da turbulência. As grandes estruturas, as grandes escalas, né? Elas vão desde a ordem da espessura do jato, né? Até pequenas escalas, que são as microescalas de Kolmogorov, são bem pequenininhas, né? Você consegue observar os grãozinhos aqui pequenos. Isso aqui é um jato também, se não me engano, em água, para número de reinos maior, né? Número de reinos maior. E aí, com o número de reinos maior, essas microescalas ficam menorzinhas ainda. Aqui, nesse filme, era embaixo. A camada limite estava embaixo. A placa, você tinha água, a placa estava se movendo, né? Ele está mostrando embaixo. Oi? Até onde? O quê? Onda? Você fala turbulência? Vamos ver aqui. Vamos ver de novo aqui. Eu acho que tem que dar aqui para ele começar. O Drive vai ficar aqui a vida inteira aqui. É um towing tank, né? Um tanque de reboque. Isso aí vocês adoram, né? Puxa, o pessoal deve estar feliz, né? Tanque de reboque. Ele está rebocando, tá vendo? Então, tem a placa, a camada limite está se desenvolvendo abaixo da placa, onde aparece a turbulência, né? Seção de ensaio, ele tem um equipamento de visualização, é abaixo da placa, a gente está vendo abaixo da placa. Aqui você tem um fiozinho de 1 milímetro de diâmetro para estimular a transição da camada limite, está aí, ó, abaixo da placa. A placa está logo acima, se deslocando. A placa está se deslocando, a gente está fixo, é como se você estivesse acompanhando o escoamento. Tá? À medida que o número de reinos vai aumentando, a espessura vai aumentando. Aqui acho que ele aumentou a velocidade, né? Ou seja, você tem um número de reinos maior. A velocidade é maior, tá? A camada limite é mais fininha, tá? Embora ela vai aumentando, né? À medida que o prato vai passando. Tá respondida a sua pergunta? Tá? Hoje a gente tem tanto recurso na internet, né? Bonito, né? Aí você tem vorticidade,
Aí você tem irregularidade, tridimensionalidade, entendeu? E obviamente alto número de reis, né? Beleza? Continuando aqui, ó. Exercício. Ó. Quantas vezes as pessoas erram esse exercício na prova? Meu Deus, como é que pode? A gente resolve em sala de aula. O pessoal consegue chegar na prova e errar. A 20 graus Celsius uma atmosfera entra em um duto quadrado de 40 centímetros de lado, né? 40 centímetros de lado, tá? Ou seja, 40 por 40, tá? Como na figura abaixo. Aplicando o conceito de espessura de deslocamento, determine, item A velocidade média no núcleo do escoamento na posição de x igual a 3. Ou seja, na velocidade média, né? A velocidade do escoamento uniforme no núcleo, né? Ele quer saber a velocidade aqui, ó. No núcleo, tá vendo aqui o núcleo? A camada limite ela está se desenvolvendo, tá vendo? Entre as duas camadas, o escoamento é uniforme, tá? É o que ele chama de núcleo, tá? Ele quer saber essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade aqui no núcleo, tá? A pressão manométrica média no núcleo do escoamento na posição 3 metros. Pressão manométrica, tá? E no item C, qual o gradiente médio ao longo do duto? Ou seja, ele quer saber a pressão nesse ponto menos a pressão nesse ponto dividido por ΔX, dividido por 3, tá? Pessoal, como é que a gente tem que fazer isso? Você não pode, é o que o pessoal, aliás, até o White cometeu esse erro. Até o livro do White está errado. Que ele considera, ele aplica a conservação de massa na entrada e no núcleo. Ele diz que o fluxo de massa na entrada vai ser igual ao fluxo de massa na saída aqui no núcleo. Está errado. Porque você tem escoamento atravessando essa fronteira da camada limite. Tá? O White está errado, cara. O White, tá? Então você tem que usar uma linha de corrente. Uma linha de corrente que inicialmente tinha uma altura H e ela coincide com a camada limite, com a espessura da camada limite aqui nesse ponto, tá vendo? Então você tem duas aqui, ó, uma em cima e outra embaixo aqui, entendeu? Aí sim, uma linha de corrente, você não tem escoamento atravessando a linha de corrente. Então você pode dizer que o fluxo de massa aqui, ó, nessa entrada aqui, ó, vai ser igual ao fluxo de massa aqui na saída. Tá? Muito bem. Então, na entrada, a área do escoamento aqui vai ser essa aqui, a área de entrada, tá vendo? Que é a área total tirando essa área definida pela altura H. Entendeu? E na saída, a área vai ser essa aqui. Ou seja, é a área total menos a área formada por esse delta aqui. Tá? Ou seja, a área de entrada vai ser igual a menos 2H. A menos 2H é o lado aqui desse quadrado. Esse quadrado aqui é A menos 2H aqui na entrada, tá vendo? Logo, a área de entrada vai ser A menos 2H ao quadrado. Na saída, o lado desse quadrado aqui vai ser o quê? Vai ser A menos 2Δ. Portanto, a área de saída vai ser igual a A menos 2Δ elevado ao quadrado. Tá?
O número de Reynolds x em x igual a 3 vai ser o quê? Rho x sobre μ. O Rho do ar a 20 graus Celsius a pressão atmosférica vai ser 1,2. A velocidade de escoamento na entrada é 2. E o comprimento do duto é 3, dividido pela viscosidade dinâmica, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso vai dar um Reynolds x de 4 vezes 10 a quinta. Com isso a gente consegue calcular o delta, que é essa altura aqui, ó. Essa altura aqui é o delta, tá? É o delta, tá? Vai ser camada limite laminar, né? Estamos assumindo que a camada limite é laminar. O delta vai ser 5x sobre Reynolds x. 5 vezes 3 dividido por raiz quadrada de 4 vezes 10 a quinta. Isso vai dar delta igual a 0,0237. E o delta asterisco? Por que eu preciso do delta asterisco? Porque eu sei que o H vai ser igual ao delta menos o delta asterisco. Que o delta asterisco é quanto a linha de corrente se defletiu. A presença da camada limite ali na parede, né, faz com que a linha de corrente se deflita para cima. Quanto é que ela se defletiu? Delta asterisco, espessura de deslocamento. Tá? Logo, H vai ser o delta, que é a altura final, menos o delta asterisco. Isso vai me dar o H. Tá? Como eu preciso calcular o H, que eu preciso calcular essa área, ou seja, já calculei o delta, agora eu tenho que calcular o delta asterisco. O delta asterisco, que é a espessura de deslocamento, vai ser igual a 1,721x dividido por Reynolds x. Isso vai dar 1,721 vezes 3 dividido por raiz quadrada de 4 vezes 10 a quinta. Isso vai dar 0,00816. Tá? Fale. Boa pergunta. Boa pergunta. Você tem razão. Você tem razão. Foi calculado o Reynolds, tá? E deu 4 vezes 10 a quinta. A camada limite, uma placa plana, ela transita em torno de 3 vezes 10 a sexta. Ou seja, 4 vezes 10 a quinta é laminar, tá? Poderia ser que fosse, sei lá, 5 vezes 10 a oitava. Aí tinha que ser turbulento. Tá? Boa pergunta. Pertinente. Sua pergunta. Tá? E aí podemos calcular o H. H vai ser igual a delta menos delta asterisco. Vai ser igual a 0,0237 menos 0,00816. Calculamos o H. Agora eu posso calcular a área de entrada. Eu tenho H. E a área de saída eu posso calcular também, porque eu tenho delta. E aí eu aplico, conservação de massa. Né? O fluxo de massa na entrada, aqui ó, nessa entrada aqui, somente no duto de corrente. Quando você tem várias linhas de corrente formando um duto, a gente chama isso aí de duto de corrente. Melhor dizendo, você pode idealizar um duto no escoamento formado por linhas de corrente. Tá? Isso a gente chama de duto de corrente. Então você tem um duto de corrente. Tá? Então a área de entrada calculamos e temos a área de saída do duto de corrente, que vai ser a área de saída aqui calculada também. Então podemos aplicar conservação de massa no duto de corrente. Ou seja, o fluxo de massa na entrada do duto de corrente vai ser igual ao fluxo de massa na saída do duto de corrente, ou seja, ρUE AE vai ser igual a ρUS AS. Tá? Então, substituindo, podemos cortar o ρ, né? Escoamento incompressível, né? Tá? E aí nós temos uma equação para calcular o S, né? Nós queremos calcular o S, a velocidade de saída lá no núcleo. Então, o S vai ser igual a UE A menos 2H ao quadrado dividido por A menos 2Delta ao quadrado, substituindo o valor, está aqui a velocidade de saída, ou seja, a velocidade de saída
no núcleo é 2,19. Tá? Agora eu quero calcular a pressão. Eu posso usar Bernoulli? Posso, só no núcleo. Dentro da camada limite você não pode usar Bernoulli. Bernoulli só vale para equipamento não viscoso. Tá? Não viscoso. Camada limite, os efeitos viscosos são importantes. Não, nunca, jamais aplique Bernoulli dentro da camada limite. Tá? Nós podemos aplicar no núcleo. Por quê? Porque o gradiente de velocidade ele é pequeno. Tá? Um pequeno gradiente de velocidade, os efeitos viscosos são desprezíveis. Não podemos aplicar Bernoulli, porque isso vai errado. Então, meio de ρ V2 mais P sobre ρ na entrada vai ser igual a meio de... O ρ não aparece. Meio de V2 mais P sobre ρ, vou dividir por ρ, tá? Vai ser igual a meio de V2 mais P sobre ρ, tá? Resolvendo para PS, pressão de saída, menos a pressão de entrada. A pressão de entrada é ambiente, atmosférico. Tá? Como ele quer a pressão manométrica, ele quer PS menos PR. Tá? É isso que ele quer, a pressão manométrica na saída. Então, tá aí, PS menos PR. Vai ser igual a ρ sobre 2, o E ao quadrado menos o S ao quadrado. Substituindo os valores, o E deu, entrada é 2, né? E o S é 2,19. Substituindo, temos aqui a pressão manométrica na saída. Tá? Negativa significa que a pressão de saída é menor que a pressão de entrada. Tá? E faz sentido, né? Faz sentido. Sabe por que faz sentido? Porque como a velocidade está aumentando, por Bernoulli, a pressão tem que diminuir. Né? Porque a seção do duto de corrente está diminuindo. Né? Ela diminuiu. Tá certo? Ou seja, a velocidade, por conservação de massa, a velocidade aumenta, por Bernoulli a pressão diminui. Aí, está coerente. E ele quer saber o gradiente de pressão médio ao longo do duto. Basta você pegar a pressão de saída e subtrair da pressão de entrada, que é a atmosférica, e dividir por ΔX. Então ΔP sobre ΔX vai ser aproximadamente igual a PS menos PR dividido por 3. Ou seja, o gradiente de pressão médio vai ser igual a menos 0,159 pascal por metro. Esse gradiente de pressão é favorável ou adverso? Esse gradiente de pressão é favorável ou adverso? Favorável. Hoje você está assim meio em alfa, né? Mas está ligado, tá? Está conseguindo. Ou seja, a pressão está diminuindo na direção do escoamento. Isso aí faz com que o escoamento se acelere, né? Ou seja, é favorável. O gradiente adverso, a pressão aumenta ao longo do escoamento, ou seja, é um gradiente de pressão que está freando. Tá? E nós veremos na próxima aula que você só vai ter descolamento da camada limite quando o gradiente de pressão for adverso. É um gradiente que está freando o escoamento. Chega uma hora que ele vai parar, até vai inverter, vai no sentido contrário, e aí ocorre o descolamento da camada limite. E isso nós vamos discutir na próxima aula, não percam. Mas venham mais animados. O desânimo de vocês é contagioso, eu fico desanimado também. Pô, todo mundo desanimado aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, não. Muito obrigado por terem participado da nossa aula. Então, como eu falei, na sexta-feira que vem,
nós vamos falar sobre o efeito do gradiente de pressão sobre a camada limite, tá? Não percam, não percam. Lembre-se, inscreva-se, ajude o canal, inscreva-se, dê seu like, aperte o sininho de notificação e comente, tá? E se você quiser e se você puder, né, nós temos o QR Code aqui no canto esquerdo inferior, você pode contribuir com o que você quiser, R$2, R$3, tá muito bom, tá bom? Muito obrigado, até sexta-feira.